Bom, vou compartilhar a tela aqui. Vamos dar continuidade aí onde nós paramos na última aula. Bom, eu queria fazer uns comentários com vocês sobre a parte operacional lá da perfuração, tá? Tá todo mundo enxergando a tela aí, né? Pra mim não tá aparecendo não, professor. Estão enxergando aí? Eu vou Quem... sair e entrar pra ver se aparece aqui. Tá, porque pra mim aqui já parece que ela tá sendo compartilhada já, Kaique. Ô, Elton, Pra você mim tá não. vendo a tela? Pra mim tá tudo preto, só a foto do senhor Eu no tô meio. conseguindo ver. Eu vou entrar e sair aqui pra ver se dá. Wellington, Brenda, vocês estão conseguindo visualizar? Só sim. Ah, enfim. Tá, na última aula nós falamos um pouco sobre o Top Hammer, né? E o DTH, né? E eu tava falando, eu tentei abrir alguns vídeos, mas eu não consegui. Mas eu já deixei eles separados hoje. Hoje eu vou passar alguns vídeos de operação para vocês, mas antes eu quero fazer alguns comentários, tá? Bom, é o seguinte, vocês lá na empresa, né? Então, quando vocês forem trabalhar lá na empresa, quem for trabalhar independente da área, né? Então, eu vou colocar aqui uma empresa. Dependendo da área que você for trabalhar, independente, né? Você vai ter os controles da área. É óbvio que aqui eu estou falando de perfuração e desmonte, tá? Então eu vou colocar aqui controles. Da parte de controle, eu cheguei a citar os indicadores, né, de performance. Nossa, minha letra está muito ruim. Eu cheguei a comentar alguma coisa sobre os indicadores de performance e ao longo do curso a gente vai fazendo mais comentários sobre eles, né? Mas o que acontece é o seguinte, já que você vai estar trabalhando numa empresa, e no caso você vai estar numa área de perfuração, que é o exemplo que a gente está dando para a nossa disciplina, os controles lá, um controle lá importante é o controle do custo, que vocês já tinham comentado na primeira aula comigo, né? Como a gente está tratando de perfuração, né, nós falamos um pouco lá já das ferramentas, tal, por exemplo. Nós temos o controle de ferramentas. Brocas, haste, luva, bit, né? Punho, e por aí vai. Obviamente a gente vai precisar de equipamentos, né? E nós vamos ter um controle de pessoas. Então, o que é muito comum acontecer na área, quando vocês estiverem formando lá e assumir uma responsabilidade por uma dada área, é que vocês vão ver lá que alguns indicadores que vocês controlam, a performance dele vai estar intimamente ligado a pessoas, né? E aí na prática, o que que você acaba fazendo, né? Você acaba tendo que treinar essas pessoas. Então assim, e você tem que treinar essas pessoas para você
poder fazer um alinhamento operacional. Então essas pessoas aqui você tem que fazer um treinamento. E depois você tem que fazer para você ter um alinhamento operacional. Acho que a palavra técnica seria essa mesmo. Alinhamento operacional. Então, por exemplo, quando você faz porque sabe, é como se fosse dirigir assim, sabe? Tem gente que tem mania de parar o pé na embreagem, tem gente que deixa o carro engrenado, tem gente que deixa o carro desengrenado e engrena só na hora que o sinal fica verde, né? Aí quando você, no final das contas, todo mundo está dirigindo, mas cada um tem alguma coisa diferente ali que está sendo realizada ali ao longo da direção. Então quando você pega lá, por exemplo, atividade de perfuração numa rotina na empresa, de vez em quando a gente tem a necessidade de fazer esse alinhamento operacional, de forma a gente ter uma constante nos resultados, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que acontece muito assim, né? Você chega lá na sua empresa, lá ela tem 4 letras, né? A, B, C, D e E. Lá nos turnos, né? Então, aí quando você vai ver lá as produtividades, por exemplo, eu vou dar um exemplo, produtividade em cima do indicador metros perfurados. Então se eu pegar lá quantos metros foram perfurados pela perfuratriz tal, na letra A vai ser um número diferente do número da letra B, que vai ter um número diferente da letra C, que vai ter um número diferente da letra D e que vai ter um número diferente. Às vezes isso acontece, sabe? Aí você pega e fica na dúvida, você fala, pô, mas por que a letra A tem uma produção melhor que da letra B, ou a letra C produz melhor que a letra A, né? Mas vocês lembram quando eu falei lá da informação do planejamento, que você tem lá os metros perfurados que você tem lá para cumprir uma meta mensal? Então se você tem 3 letras lá trabalhando, 4 letras trabalhando por dia, né, se você tem essas 4 letras trabalhando por dia e uma de folga, né? Então, por que eles não conseguem produzir a mesma ordem de grandeza assim diariamente, né? Então vocês têm que se questionar e fazer um alinhamento disso, né? Porque às vezes o pessoal só pensa em produção e aí você produz, mas você tem um comprometimento da qualidade, né? Então vou colocar aqui produção versus qualidade. Aí aqui eu vou chegar no exemplo que eu queria, né? Tá, imagina que o cara, o operador, eu vou dar um exemplo aqui de jumbo, né? É porque as imagens que eu tenho aqui são de jumbo, mas a perfuratriz lá, a perfuratriz que vai fazer um furo aqui na bancada, ela também realiza a mesma operação. Então, por exemplo, eu tenho uma operação lá que é o emboque, né? Que é o ato de posicionar ali na rocha para fazer o início do furo. Então vou chamar aqui de emboque. Bom, uma coisa é o operador chegar lá, pegar a lança lá da perfuratriz e ele posicionar ela, fazer o emboque correto antes de avançar com a perfuratriz para que eu tenha a realização do furo. Então, quando o operador faz tudo direitinho, ele fez o emboque bem feito. Mas aí você vai ter lá um segundo operador
que ele tá com um pouco de pressa porque ele decidiu que a metragem que ele vai furar hoje vai ser vai ser um número elevado, e aí ele não posiciona corretamente, sabe? No que ele já encosta a lança, ele já sai furando, né? Então você pode ter uma condição do emboque mal feito, sabe? Então você pode ter um emboque ruim aqui. Eu vou desenhar uma carinha ruim aqui. Mas o cara fez isso daqui, ó, esse operador fez isso em detrimento de querer aumentar lá aquela metragem perfurada, né? Seja dele, do equipamento dele ou da letra dele. Mas, ok, ele até conseguiu fazer uma metragem maior. Mas esse tempo que ele não quis gastar para fazer um emboque correto, por exemplo, pode ter originado um desvio do furo. Então, assim, ele cumpriu a metragem, mas a qualidade foi boa? Não, né? Então a qualidade aqui foi ruim, né? Então, assim, isso acontece muito, né? Isso no dia a dia aí, quando vocês pegarem a experiência aí do dia a dia na mina, vocês vão ver que essas coisas acontecem. E aí o que você tem que fazer? Você tem que levar todo mundo para a sala, né? Você tem que levar todo mundo para a sala e fazer um alinhamento operacional, né? Geralmente você chama lá você contrata uma empresa terceirizada, ou você tem lá um operador mais experiente, né? Aí vocês sentam lá e conversam, vê o que tem que fazer, como que tem que ser, e transmite isso para a operação, né? Eu vou dar um exemplo lá. Quando você pega a linha do tempo do equipamento, o cara assumiu o turno aqui no tempo 0, né? Aí vamos supor que ele já assume o turno e já chega no equipamento, né? Não, vou colocar aqui, ó. Vamos supor que ele gasta 15 minutos para deslocar para frente de trabalho, né? Aqui foi o início do turno. Ele gasta 15 minutos de deslocamento. Aí de repente ele gasta 20 minutos, então o tempo aqui foi até o 35, né? Ele gasta 20 minutos para fazer um checklist do equipamento. Aí na sua mina lá você tem outros 5 equipamentos iguais. Aí quando você vai ver, esse daqui gastou 20, vai ter um outro que gastou 10, vai ter um outro operador que gastou 30. Falou, mas por que um gasta 20 minutos, um outro operador gasta 10 e o outro gasta 30? Né? Então se você faz o controle lá, a gestão, né? Se você está fazendo esse controle aqui, ó, você consegue perceber essas informações aqui, ó. E aí são pontos que você tem que atuar, né? Porque se o correto é 10 minutos e eu tenho 20 e 30 aqui acontecendo, só que eu tenho 20 minutos, né, que você perde. E desses 20 minutos, você gasta 5 minutos para fazer um furo, são 4 furos que você perdeu, deixou de fazer, entendeu? Então isso conta lá, vai pesar lá na sua meta lá de metros perfurados, né? Não sei se está claro isso para vocês. Ah, professor, mas onde que a gente consegue essas informações? É muito comum o sistema de despacho, né, gerenciamento de frota. O nome mais genérico seria um sistema de gerenciamento da frota. Você consegue visualizar toda essa informação, tá? É muito comum o pessoal falar sistema de despacho, porque você vai ter uma parte de área eletrônica lá dos seus equipamentos. E aí vocês conseguem fazer esse tipo de gestão, tá? Bom, eu ia mostrar uns vídeos aqui. O cara tá fazendo um emboque aqui nesse primeiro vídeo. E ele tá fazendo um emboque bem feito, sabe? Ele tá pegando a lança lá da perfuratriz dele, ó.
ele literalmente encosta na rocha, tá vendo? Então ele tá calçando a lança ali na rocha, sabe? E aí, daí sim que ele vai iniciar a perfuração, né? Então a perfuratriz está aqui atrás e ela está fazendo um movimento de rota percussiva aqui na haste, e aqui na ponta está o bit que vai estar em contato com a rocha. Aí ele tem uma pressão de avanço que ele tem que manter. Furos, né? Tudo úmido, né, gente? Tá, isso daí era só para ilustrar um exemplo de emboque, né? Agora eu vou dar um exemplo aqui do emboque mal feito aqui, tá? Olha só, ele não vai posicionar aqui a lança aqui, né? Ele não vai encostar ela na rocha. E aí vamos ver o que vai acontecer. Ele não colocou, porque ele estava com pressa, né? Aí quando o bit entra em contato com a rocha e ele coloca uma pressão de avanço, aí você tem um desvio do furo em relação ao ponto que você tinha que furar. E se você teve esse desvio, já teve aí uma perda no paralelismo, né? Olha lá, o furo já desviou. E aí tá sendo um vídeo aí real. Olha lá, o furo desvia, né, do ponto que ele tinha que furar. Olha lá, ele desviou, tá vendo? Então, além de desviar do ponto que ele tinha que furar, o furo ele perde o paralelismo. Então você pega assim, por exemplo, uma operação dessa simples, mas que no final lá, né, no final das contas lá nós não queremos manter o paralelismo lá entre os furos que estão sendo realizados, né? Então nessa vista aqui eu tenho os furos lá igualmente espaçados de acordo com a condição que nós demos. E numa vista lateral lá, eu quero manter esse paralelismo aqui dos furos, né? Então eu não quero que isso aqui aconteça. Então isso aqui eu não quero, né? Então assim, emboque parece ser simples, mas é uma variável operacional aí que às vezes o pessoal passa batida, né? Tem uma outra aqui que eu coloquei para ilustrar. É a questão da pressão de avanço, né? Deixa eu pegar aqui um desacoplamento aqui. Não, pode ser na pressão de avanço aqui. Tá. A questão da pressão de avanço aqui, ele está falando o seguinte, ó. Ele tem a pressão de avanço
Então a pressão de avanço faz com que ele mantenha, você vai ter lá o bit, ele faz com que você mantenha o bit em contato com a rocha, né? Então se ele tem uma pressão de avanço aqui, esse bit ele vai estar sempre em contato com a rocha e ele vai estar fazendo o seu trabalho lá de perfuração, né? Então ele consegue ter um avanço da ferramenta na rocha. E aí isso vai estar interferindo no tempo. Agora, se ele trabalha com pressões elevadas, ele pode estar comprometendo a ferramenta. Se ele trabalha com uma pressão muito baixa, ele pode estar comprometendo a metragem lá que ele tem que fazer. Então ele tem a informação correta lá que ele trabalha, né? E aí se ele está usando um bit cego, aí ele vai ser obrigado a trabalhar com uma pressão de avanço maior para garantir a metragem, né? Então são relações que você tem que observar. E operacionalmente o pessoal alinha isso. Operacionalmente o pessoal senta numa sala, eles discutem lá a pressão de avanço, a qualidade da ferramenta, quando que eu tenho que parar de usar uma ferramenta, uma haste, entendeu? Até quando que eu vou usar isso. Por quê? Porque se você falar assim, eu vou usar até quebrar, pô, no final da vida dela lá, ela vai estar gerando desvio, vai estar comprometendo um tanto de coisa, né? Esse aqui é um vídeo de uma perfuratriz aqui em superfície, só para a gente ilustrar também. The unique hydraulic dampening system on the COP 1238 takes care of the reliability. The reflected blows are absorbed directly at the dampening piston and dispersed by high-pressure accumulators. This ensures that the drill bit is always in contact with the rock, giving maximum penetration rate and a much longer service life to the rock drill and the drill string. Tá, e aí ele mostrou aqui, né? Aqui ele está mostrando a perfuratriz. Então você tem a parte da engrenagem aqui que está responsável por fazer a rotação, né, da ferramenta. Esse amarelo aqui é o punho, né, que a gente tinha visto. E aqui eu tenho um sistema percussivo, dando a martelada aqui na minha ferramenta, no meu punho, né. Então, na verdade, eu tenho um sistema roto-percussivo, né, que é o que a gente tinha comentado. E aí, deixa eu abrir uma apresentação aqui. Daqui a pouco eu falo da fiação, mas eu quero mostrar o bit antes. Todas essas apresentações já estão lá, tá? Elas já estão lá na pasta nossa, tá? Só lembrando, né, que a gente realiza perfuração na mina lá para diversas atividades, né? A gente quer furar, colocar explosivo e depois detonar, né? É o que nós vamos ver nessa disciplina. Mas a gente também tem furos de sondagem, né? Vocês lembram lá que vocês viram lá em pesquisa mineral, né? Você tem furos que você vai utilizar para infraestrutura, né? Furos para acesso de transporte, furo para drenagem, furo de segurança e outras N atividades lá dentro do empreendimento que vocês vão trabalhar, né? Bom, mas quando a gente olha lá o sistema que ele é só percursivo, né? Que é a forma de realizar o trabalho, ele tem uma energia transmitida da perfuratriz para a rocha através da ferramenta, né? Então eu só vou ter o efeito lá do martelo, né? Sobre a ferramenta, né? O pistão da perfuratriz ele vai golpear o punho da haste, igual o último vídeo que eu mostrei para vocês. Então tá ali o punho da haste
Tem uma engrenagenzinha aqui, né? Então ele vai estar golpeando aqui o punho da haste, né? E aqui no punho você vai ter a ferramenta, né? A haste ligada ao punho, né? E aí o que acontece? Essa energia cinética, ela está sendo transmitida através da onda de choque, né? Que é o que vai promover a quebra lá da rocha, o fraturamento da rocha que a gente quer, né? Pra vocês terem uma ideia, o resultado é na ordem de 50 golpes por segundo. Então, se vocês forem quebrar uma rocha lá manualmente, vocês conseguem dar 50 golpes por segundo? Não, né? Então a mecanização, assim, pra gente, ela contribui muito, né? Não tem como trabalhar de forma que não seja mecanizada. Bom, e aí aqui tem um ponto importante que está associado àqueles controles de ferramenta, né? Perdas de energia associado ao comprimento, geração de calor, luva e rosca da haste. Bom, mas eu já comentei isso para vocês. Eu tenho uma perfuratriz aqui que está gerando uma percussão. Eu tenho lá a minha ferramenta. Vamos supor que são duas hastes, né? Então você tem a rosca aqui, uma rosca aqui, e você tem um punho conectando essas duas hastes. Isso eu já desenhei para vocês. Esse comprimento L aqui, ele compromete a perda de energia? Já vimos que sim, né? Então, esse meu comprimento L, ele compromete perda de energia. Quando a gente olha a geração de calor, o que eu faço para reduzir o calor que está sendo produzido aqui ao longo da minha perfuração? Que alternativa que eu tenho para reduzir esse calor que está sendo gerado ao longo da perfuração, gente? Hein? Professor, água? A água, né? Então a mesma água que vai estar trabalhando para a gente para fazer a limpeza dos cavacos, ela vai estar contribuindo para reduzir o calor da ferramenta, né? E aí o que acontece? Mas isso contribui também para a perda de energia. E quando a gente olha lá a qualidade da ferramenta, por exemplo, o desgaste da luva e da rosca, né, que está aqui, ó, isso contribui também para a perda de energia, né? Porque eu quero uma conexão que esteja perfeita. E se eu estou trabalhando com uma luva e uma rosca que não está promovendo esse contato correto, eu tenho perda de energia, né? Então, assim, quando você pega aqui só essas duas hastes que eu desenhei conectadas por uma luva, mas imagina num sistema que você tem lá 3, 4, 5, 10 hastes, né? Então vai aumentar o número de luvas ainda, né? As emendas estão sendo aumentadas, né, para dar o meu comprimento L, mas perde-se energia, né? Então tá aí uma foto aqui, né, de um furo sendo realizado aqui, né? Tem um exemplo aqui, só que ele é puramente percussivo, né? Eu tô com um barrilete aqui, né, que ou eu uso uma estaca para bater ele, ou eu lanço ele aqui por gravidade, né? Então esse barrilete aqui, nesse sistema aqui, ele é puramente percussivo, né? Bom, mas eu posso ter um sistema que trabalha só por rotação também, né? Mas quando a gente olha um sistema puramente rotativo, essa energia que está sendo transmitida no caso aqui, estou dando um exemplo aqui, uma Raise Borer, né?
Eu tenho um tubo aqui que está sendo girado, que está girando, e ele mantém o meu bit, aqui eu tenho um exemplo de um bit tricônico, ele mantém esse bit em contato aqui constante com a rocha, promovendo a sua trituração, né? Então quer dizer, os botões eles vão triturar a rocha gerando os cavacos. Então, se eu estiver trabalhando aqui com Reisibore aqui, e eu tenho uma coroa aqui fazendo o recuo, alargando aqui, né? Que vai sair um furo no diâmetro dessa coroa aqui. Todos os cavacos aqui gerados pela trituração dos botões aqui em contato com a rocha, todo esse cavaco ele está caindo aqui por gravidade, tá? Então, mas é isso que está acontecendo aí no sistema rotativo, né? Então eu preciso ter um contato do meu bit com a rocha. Bom, a gente pode estar trabalhando aí com diversos diâmetros, né, de perfuração, né, diâmetros variados. Quando você pega lá um Reisibore lá, furo piloto pode ir de 9 a 15 polegadas, né, vai variar também. No caso aqui, estou dando um exemplo de um alargamento, cabeça rotativa de 1,5 m até 5,5 metros. Por exemplo, na mina que eu trabalhava, os furos de Reisibore eles tinham 1,5 m de diâmetro, né? Tá, então esses números são só para a gente ter uma ideia aí. Bom, aí na atividade de perfuração, a gente já tinha comentado, mas a gente não tinha falado, Esses né? furos, professor, ele é feito na parede ou no chão, esse de 1,5 m? Tanto faz, pode ter as duas condições. Quando é feito na parede, ele tem que colocar escola, alguma coisa, para evitar desmoronamento? Não, não. Furo de pequeno diâmetro, né? Entendi. Tá, então ele é todo mecanizado assim, né? Na remoção dos cavacos, né, que a gente tinha comentado, mas a gente não tinha ilustrado esse slide. Então, olha só, eu tenho aqui eu tenho uma ferramenta que está realizando um furo. E aqui no centro dela, vocês estão vendo ali que tem um furo de limpeza. E esse furo de limpeza ali, que está atravessando o punho, inclusive, né? Ele está recebendo uma água ou qualquer outro fluido sob pressão. E aí ele, no caso aqui, eu tenho um bit que tem 2 furos de limpeza. Então essa água está saindo aqui por esses 2 furos. E à medida que o furo aqui está sendo realizado e os cavacos estão sendo gerados, essa água esse fluido de limpeza, ele está removendo esses cavacos, né? Então, se você for olhar, eu preciso de uma pressão de água, né? Eu preciso de uma pressão de água adequada, né, para que eu tenha a promoção da limpeza desses cavacos. Então, por exemplo, às vezes vocês vão trabalhar numa mina lá que o cara não consegue ter não tem um manômetro na linha para falar que a pressão está adequada. Você usa um equipamento moderno lá, vai ter um manômetro na linha. Mas às vezes o equipamento é meio antigo, você não tem essa referência. E se você não tem uma pressão adequada, a etapa de limpeza dos furos, né? A limpeza dos furos ali, que é a remoção dos cavacos enquanto o furo está sendo realizado, ele não vai ser feito de maneira efetiva. E se você tem um material aqui que é abrasivo, que está na lateral aqui do furo, competindo aqui com a haste, né? E que ele não está sendo mandado para fora porque a pressão da água aqui não é suficiente, né? O líquido aqui não é suficiente. Então o que pode acontecer? Eu posso ter uma haste ou um bit preso, né? Então isso daqui pode entupir e travar a minha haste ou meu bit, né? Isso reduz a taxa de penetração, né? Lembra lá da pressão de avanço que nós comentamos?
Então eu estou fazendo uma pressão de avanço aqui para a direita, mas ao mesmo tempo aqui eu tenho um material aqui que está impedindo que eu tenha uma eficiência nessa pressão de avanço. E aí eu tenho também um desgaste lateral do bit e da haste, né? Então esse desgaste lateral do bit aqui, por exemplo, ele vai comprometer a vida útil do meu bit, né? Então, tudo que a gente não quer que aconteça, uma simples pressão de avanço aqui que a gente não controlou, desculpa, uma simples pressão da linha de água, tá? Não é pressão de avanço não, uma simples pressão da linha de água que a gente não controlou está causando isso tudo aqui de impacto negativo, né? Então são coisas que a gente tem que controlar. Ah, professor, mas aonde eu trabalho lá não tem lá, a estrutura lá é muito simples. Pô, mas quando você organizar a casa, dá um jeito de botar um manômetro lá na linha lá, pô. Não é tão caro assim, né? Por quê? Porque você tem que ter esse controle. Você quer controlar desgaste de ferramenta, mas você não sabe se a água que alimenta esses equipamentos trabalha numa pressão adequada. Então não tem jeito, né? Bom, não é foco nosso, mas só para ilustrar também, tá aí uma coroa, né, de sondagem. Por que ela é vazada, gente? Por que essa coroa aqui é vazada? Por causa do testemunho. O objetivo nosso na sondagem é tirar o testemunho, né? Então é isso. Então, por exemplo, aqui não necessariamente você vai ter um botão, né? Na verdade você tem uma liga metálica aqui, diamantada. Então o diamante aqui ele vai dar a resistência necessária para promover a geração de cavacos na rocha lá que você está furando para sondagem, né? E o sistema é rotativo, né, gente? Porque se for percussivo, coitado do seu testemunho de sondagem, né? Tem um exemplo aqui numa sonda, né? Eu não lembro dos modelos da sonda que a gente tinha lá dentro da mina, mas era bem parecido com isso aqui. E aí na aula passada eu falei, né, do sistema Top Hammer e do sistema Dauderhole, né? Então no sistema Top Hammer aqui, ó, eu tenho a percussão sendo aplicada na ponta ali do equipamento, né? Na extremidade da ferramenta. E aí ele vai sofrer com todos aqueles problemas lá de desvio, perda de energia, etc, etc. Não estou conseguindo escrever aqui não. Mas a alternativa a essas perdas que são geradas no sistema Top Hammer, a gente tem aí o sistema Dauderhole, né? Por quê? Porque a energia percussiva ela foi transferida para o fundo do furo. E aí dessa forma, tudo aquilo ali que geraria uma perda de energia e comprometeria o meu processo, como ele está sendo aplicado diretamente ali na ponta do furo para realizar a quebra da rocha, né? Então eu tenho uma condição mais favorável, né, para realizar o trabalho. Vou até pegar aquele vídeo lá de novo, comparando o sistema Dauderhole com o Top Hammer. Deixa eu ver aqui. Não quer falar dos bits, mas deixa eu ver, vamos ver aquele vídeo lá de novo que ele é bom.
disponibiliza os vídeos também, Ângelo? Oi? Você disponibiliza os vídeos também? Sim, Kaique, esses vídeos estão lá na pasta nossa já, tá? Beleza, obrigado. Eu peguei eles no YouTube, tá bom? Também, assim, se pesquisar lá você acha também. Ah, não, fechou. Obrigado. Mas os vídeos já estão lá na nossa pasta. Aí tá falando do sistema Top Hammer, né? Olha lá, aí na superfície tá beleza, né? Mas quando você olha internamente, tem furos desviados, né? Aí é os matacos aí, ó. Porque esses matacos, gente, isso pra gente, vocês vão ver na próxima etapa da disciplina, esses matacos pra gente significa retrabalho, né? Significa assim, que a carregadeira vai vir pegar, a carregadeira ou escavadeira vai pegar esse material, esses blocos aqui, esses matacos, ela não consegue pegar, então ela empurra para o lado. Aí, depois, eu tenho que voltar para fazer uma atividade que não estava na minha programação, que é o quê? Quebrar esses matacos. Aí ou você quebra com um rompedor hidráulico, ou você faz um furo neles e carrega com explosivo. Mas você não vai colocar uma perfuratriz aqui para furar um mataco, né? Você vem aqui com um sistema de ar comprimido aqui, uma perfuratriz manual e o cara fica subindo em cima desses matacos aqui para fazer um furo para você carregar com explosivo, se você for usar explosivo para fragmentar esses matacos. E aí, além de ter um retrabalho, essa frente ficou parada esperando você fazer essa atividade, entendeu? E você gasta, né? Não é de graça, né? Ir lá quebrar esses matacos não é de graça. Você vai gastar explosivo, você vai gastar diesel, tempo, né? Aquela frente, às vezes, você queria entrar nela, mas você tem que esperar, né? Então tem todo um retrabalho, tem uma condição de segurança muito ruim. Pô, você tem sua mina toda mecanizada, mas a única atividade ali de furar os matacos é uma perfuratriz manual. Então, quer dizer, é muito ruim isso, né? E aí quando você está no dia a dia da mina lá, o negócio do aspecto da segurança, né? Que a gente vai comentar mais ainda ao longo da disciplina, isso é crucial, assim, sabe? Porque você não quer ninguém na sua equipe indo para casa lá com, né, estando acidentado, um fatal, né? O fatal nem vai para casa. Mas está aí o resultado, né, de uma perfuração com o sistema Top Hammer, né? E obviamente na etapa de carregamento, né, eu vou ter uma diferença, né? Tanto em capacidade, acomodação do material e tudo mais. Olha lá, não pega o material. Fragmentação, custo-benefício e volume transportado. Esse vídeo é bom, bem didático. Beleza, deixa eu fechar aqui. Tá lá na pasta já, viu, Kaique, esse vídeo. Bom, eu vou falar dos bits aqui para poder passar esse bit aqui, tá? Bom, tá aí o bit, né?
Aí você chega lá, né, e vê lá que você tem diferentes bits, né? Diferentes formatos de bits. Então, por exemplo, esse daqui, ó, eu vou chamar aqui de 1, 2, 3. O bit 2, ele tem apenas um furo de limpeza aqui, igual o bit 3. Mas esse bit 1 aqui, ele está com 2 furos de limpeza, né? E aí quando você olha lá os botões, né? Os botões do bit 1 aqui, ó, são todos do mesmo tamanho. Já no bit 2 eu tenho botões menores no centro e uns botões maiores externamente, igual aqui no bit 3, né? Eu tenho uma diferença aqui das ranhuras aqui, né? Da limpeza ali dos cavacos que estão sendo gerados, né? Olha só. Eu tenho uma diferença aqui nas ranhuras. E tudo isso vai estar falando, ó, o bit vai ser melhor para uma rocha mais branda, vai ser, né, se você está com a rocha mais dura, você vai usar esse outro bit, né? Então, essa parte da balística de bit, né, eu não sei falar para vocês o porquê aqui, né, mas já existem algumas referências aí do resultado desses bits, né? Deixa eu ver se aqui tem a descrição. Não está numa outra apresentação aqui que a gente vai